Olá, pessoal! Hoje vamos falar de totalitarismo de esquerda. O stalinismo foi um regime totalitário de caráter comunista, ocorrido na União Soviética entre os anos de 1927 a 1953, durante o governo do ditador Joseph Stalin. O governo stalinista promoveu a coletivização de terras e industrializou a Rússia até transformá-la na segunda potência industrial no mundo. Igualmente ao totalitarismo de direita, perseguiu seus adversários políticos, instalou a censura e a vigilância estrita da população. Após a derrubada do czarismo na Revolução Russa de 1917, os bolcheviques tomaram o poder através da Revolução de Outubro de 1917, liderada por Vladimir Lenin, que retira a Rússia da Primeira Guerra e enfrenta a guerra civil entre vermelhos, comunistas, e brancos, anticomunistas. A partir do momento em que o país é pacificado, começa a implantação do socialismo em todos os níveis da sociedade. Com a proposta de reunir as diversas regiões do antigo Império Russo, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1924. Neste mesmo ano, Vladimir Lenin morre, antes de ver seu sonho completo. E com sua morte, inicia-se uma disputa pelo poder político entre Leon Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho, e Joseph Stalin, chefe do comunista. Trotsky defendia que a Rússia deveria apoiar os movimentos revolucionários pelo mundo, enquanto Stalin era partidário e defendia que a revolução deveria acontecer somente na Rússia. Estes atritos levam Trotsky a ser afastado do governo por Joseph Stalin. Leon Trotsky foi um intelectual marxista, revolucionário comunista e ativista político ucraniano. Exerceu vários cargos importantes na política de seu país, sendo comissário do povo para os negócios estrangeiros, comissário de guerra, organizador e comandante do Exército Vermelho. Além disso, foi fundador e membro do Comitê Executivo do Partido Comunista da União Soviética. Expulso de seu país e assassinado no México em 1940, a mando de Stalin, custando cerca de 5 milhões de dólares a sua morte. Assim, Stalin tomou o poder, governou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e implantou um regime totalitário de esquerda, que durou até 1953. Stalin ficou marcado por liderar a resistência de seu país contra os nazistas, quando estes invadiram a União Soviética em junho de 1941. A derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial transformou o líder soviético em herói nacional. As principais características do stalinismo é o nacionalismo, o unipartidarismo, partido único, o Partido Comunista, a centralização política e o militarismo, a censura
nos meios de comunicação foi muito forte. A delação, ela era estimulada e os filhos eram incentivados por seus professores a denunciar os pais, e eles mesmos eram vigiados pelos seus estudantes. Durante o governo de Stalin, qualquer manifestação religiosa foi proibida, assim como aquelas de caráter nacional nos distintos países que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quem não estivesse de acordo com o programa do partido era taxado de burguês, inimigo do povo. Era confinado aos gulags. Ao mesmo tempo, Stalin investiu grandes quantidades de capitais na indústria de armas e na pesquisa científica. Com isso, transformou a União Soviética numa potência militar em 10 anos. Contudo, a sociedade russa sofria a falta de liberdade de expressão, o que resultou na morte e deportação e exílio de milhões de pessoas. Diante do panorama que a Rússia se encontrava após a Primeira Grande Guerra, Stalin focou no desenvolvimento econômico e industrial do país, através da aplicação dos planos quinquenais. Esse plano consistia em desenvolver uma categoria econômica específica e modernizar a União Soviética o mais rápido possível. Stalin tinha objetivos naquele setor para um período de 5 anos. A primeira categoria que recebeu o plano quinquenal foi a agricultura, com a coletivização das terras. O regime stalinista se apropriou de terras cultiváveis e distribuiu aos sovkhozes, fazendas do Estado, e kolkhozes, fazendas corporativas. A coletivização das terras, no início, foi um grande fracasso, pois não houve uma preparação adequada e se trabalhava até a exaustão para conseguir alcançar as metas impostas pelo governo. Os camponeses que eram contra a desapropriação de suas terras eram mortos, deportados para a Sibéria ou deslocados de suas zonas de origem. O mesmo ocorria com as regiões que foram incorporadas à União Soviética, como, por exemplo, a Ucrânia, onde milhares de pessoas morreram de fome, num episódio que passou à história como Holodomor. O stalinismo termina com a morte de Stalin, em 1953. Seu sucessor, Nikita Khrushchev, denuncia todas as atrocidades cometidas por Stalin durante o seu governo. 3 dias após a morte de Stalin, 1,5 milhão de prisioneiros políticos foram liberados. Mais tarde, vários prisioneiros de guerra, que até o momento estavam na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, voltaram para os seus países de origem. A partir daí, o regime político da União Soviética ainda poderia ser considerado um totalitário. Mas a repressão já não era tão acentuada como nos tempos stalinistas. Regimes totalitários, de esquerda ou de direita, não importa. A luta pelo poder está acima do povo. Quem sempre sofreu foi o povo. Não cabe julgar quem foi o pior dos regimes. Em todas as circunstâncias históricas,
A massa sempre foi explorada, independente de quem governa. Por isso, a importância de você conhecer a história. Não esqueça de curtir e deixar o seu comentário aqui nos Caminhos da História.